Robô que analisa processos do INSS causa aumento de recursos por indeferimento. O que é indeferimento, pessoal? É negativa. Se você que está me assistindo aí já é um aposentado e um pensionista, não deixe de compartilhar esse vídeo para quem está na fila do INSS também. Ou se você pediu uma revisão, ou se você pediu um recurso, assista até o final do vídeo, garanto para você que vai valer a pena. Compartilhe no grupo da família aí, que sempre tem alguém na fila do INSS que pode ter sido prejudicado. Olha só o que diz a matéria. Enquanto a fila de aposentadorias em análise pelo INSS parece ter caído 25% desde a implantação do robô, a fila de recursos para rever os pedidos indeferidos cresceu 32%. Por quê? Quando o INSS nega um benefício e você não concorda com essa negativa, você entra com o recurso. Então o que aconteceu? Em maio desse ano, o Instituto Nacional de Seguro Social, famoso INSS, começou a utilizar a inteligência artificial para analisar pedidos de benefícios, como aposentadorias, pensões e auxílios-doença. O robô, que a gente chama de inteligência artificial, que analisa se o cidadão tem ou não direito ao benefício solicitado. Foi implementado após o fim do contrato temporário de servidores que faziam essas análises. Do início do uso da tecnologia até o momento, houve uma redução na fila de pedidos de aposentadorias, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Por exemplo, houve sim. Entre maio e agosto, a fila destes pedidos em análise caiu 25%, passando de mais de 460 mil pessoas para cerca de 344 mil pessoas. Entretanto, especialistas apontam que muitas dessas solicitações estão sendo indeferidas pelo robô de forma indevida, o que vai gerar o quê? Um pedido de recurso. Abre aspas. O robô acaba indeferindo tudo porque os cadastros normalmente têm erros. Esse trabalho precisa ser feito por um servidor, por um ser humano. A máquina não está preparada para isso, afirma Diego Cherulli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Na outra ponta, a fila de pedidos de recurso, ou seja, quando o potencial beneficiário não concorda com o indeferimento e recorre, cresceu 32% entre maio e agosto. Então ela é realmente proporcional à queda do pedido inicial. Segundo dados do Conselho de Recursos da Previdência Social, a quantidade de recursos abertos e recursos em estoque passou de 607 mil em maio para mais de 800 mil no mês passado. Na prática, o indeferimento indevido só tira as pessoas de uma fila, mas coloca em outra. Abre aspas. Na minha visão, esse robô causa uma falsa redução de fila. É uma falsa ajuda, porque diminui o número de processos em análise, mas aumenta o número de indeferimentos e acumula recursos, explicou o advogado previdenciário Rodolfo Hamber. Tempo de espera, aqui que está o problema. E quem solicita um recurso, teve o benefício negado pelo robô, não concordou, solicita o recurso, pode ficar mais de um ano aguardando uma resposta. O tempo médio de tramitação de recurso de aposentadoria por invalidez, por exemplo, é de 589 dias. E de aposentadoria por tempo de contribuição, 561 dias. Então, você foi lá, deu entrada no pedido da aposentadoria sua, por exemplo. Tinha certeza que ia ter direito, já cumpriu os requisitos, fez simulações, tudo certinho. E aí, o robô foi e indeferiu. Era para ter saído rapidinho. Afinal, estava a documentação toda certa. E aí, o que você vai ter que fazer agora? O robô negou, você vai entrar com recurso e esperar mais de 500 dias para ter a análise de um ser humano que vai fazer essa correção. Atualmente existem quase 1,3 milhão e 300 mil pedidos de recurso aguardando análise. Para que uma análise automática funcione, é necessário que o trabalhador tenha a vida de trabalho completamente regularizada nos documentos e no sistema do INSS, porque o robô não lê documento, O robô vai ler o que está transcrito ali pro sistema do INSS, O robô não vai ler documento. Abre aspas, isso acontece com as pessoas que trabalham em poucas empresas ao longo da vida, e em empresas muito justas e honestas, que tenham folha de pagamento em ordem. Não é a maioria dos casos, infelizmente, explica Hammer. No Brasil, temos um grave e sério problema de vínculos empregatícios. A pessoa perdeu a carteira, não tinha registro no CNIS, que é o cadastro ali
de informações sociais, tem que apresentar comprovantes de fundo de garantia. Então são todas documentações físicas que aparecem, apesar de serem digitalizadas, mas o robô não vai ler isso, a não ser que esteja ali já transcrito para o sistema do INSS. O robô pode indeferir, por exemplo, um pedido de aposentadoria caso um dos empregadores não tenham recolhido imposto de renda. Se fosse um servidor, ele ia olhar a carteira de trabalho e ia fazer uma justificativa. O robô não faz isso, explica o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E mesmo nos benefícios que são concedidos pelo robô, há erros. Olha só, a gente atende um caso no escritório em que isso fica muito claro. Um cliente de 65 anos com 27 anos de trabalho, mas o robô achou só 18 anos de trabalho para ele. Então o sistema aposentou ele, mas está pagando um valor menor do que ele deveria receber, conta o advogado aqui em depoimento. Nesses casos é necessário entrar judicialmente pedindo uma revisão, e a fila da revisão é tão grande, tão demorada, quanto a fila do recurso, ou seja, cai no mesmo lugar. Outro exemplo em que o sistema ainda não consegue conceder o benefício integralmente é o de pessoas que trabalharam em atividades insalubres, como é o caso de enfermeiros. O sistema não enxerga esse diferencial, portanto, não consegue fazer a análise de forma correta. Olha só, o que diz o INSS sobre? Em nota, o INSS informou que o processamento automático de benefícios está em constante evolução e que disponibilizou um passo a passo para que o cidadão possa fazer o pedido de maneira correta. O INSS também ressaltou que o percentual de benefícios concedidos e indeferidos segue a tendência histórica de 50% para cada grupo. Então, o INSS diz que não houve alteração, que mesmo com a análise humana, era exatamente este percentual. Sindicato diz que benefícios assistenciais são os mais afetados. Segundo o SINSP, Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo, o uso do robô impacta as pessoas mais carentes, pois aumenta a negativa para os segurados que solicitam o BPC-LOAS. Um dos requisitos básicos para ter o BPC está no CadÚnico, né? Cadastro Único do Governo do Brasil. Caso a pessoa não tenha o cadastro, o robô nega diretamente o benefício. Segundo a entidade, se a análise fosse feita por um servidor, por exemplo, o BPC não seria negado imediatamente, caso o funcionário público identificasse outros indícios de que o cidadão atende às regras de pobreza para ter a renda, mas não tem um nome no CadÚnico, ou solicitaria fazer esse CadÚnico, né? Nesse caso, seria dado o prazo de 30 dias para que a pessoa pudesse se inscrever no cadastro e levar o documento comprovando a condição. Seria a famosa exigência do INSS, o prazo para exigência. Pois é, pessoal, então fique de olho. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo aí o máximo que puderem para ver que o INSS toma alguma medida para corrigir isso em lote, para tentar rever essa forma aí para que as pessoas não fiquem tão prejudicadas assim, ou que pelo menos pare de utilizar esse robô o quanto antes. A gente precisa dar ampla divulgação para isso, certo? Gostaram da notícia? Acho que não, né? Mesmo assim, eu peço um joinha só pela notícia que a gente trouxe, ajuda muito a gente a espalhar esse conteúdo, certo? Ainda ficou com dúvida? Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. E que você que não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui sempre para te ajudar.